Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast. Ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já estão as nossas convidadas desta conversa, Maria Gil e Mariana Gil. Entre a margem e o centro, entre o dentro e o fora, chegam mãe e filha. Duas presenças que não se limitam ao lugar onde estão, porque foram feitas para transformar o espaço. Maria, conhecida também como Maria da Fronteira, habita o entre. Mulher, artista, cigana. Caminha com um pé no mundo romani, outro no país inteiro. Assume a palavra como gesto político e poético e insiste. Ser mulher é a sua primeira condição. Mariana, jovem cigana e afrodescendente, acende o presente com irreverência. Criadora da Statement Magazine, fala de beleza como linguagem, de estética como escolha e da dúvida como semente de criatividade. Foi concorrente do Cabelo Pantene Portugal e fez disso manifesto, com cabelo e com consciência. Hoje no Tal Podcast recebemos estas duas formas de futuro que se ouvem no plural, porque quando mãe e filha se encontram em voz, a história deixa de ser contada por outros. Bem-vinda, Mariana. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Bem-vindas. Obrigada. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Então vamos lá começar com a pergunta de partida. Para além de mãe e filha, quem são uma para a outra? Olha, eu estou a adorar os olhares que vocês partilham. É bom que isto seja gravado porque estes olhares dizem muito. Acho que começamos as outras honras, mãe. Foste tu que me nasceste, portanto. Claro que aqui iniciar a falar sobre quem somos além deste espaço de maternidade e filhadade vai-me remeter para muitos lugares. E é o que eu chamo a Mariana, eu chamo que ela é o meu melhor destino. Já tínhamos iniciado em off a falar sobre destino. Mas é o meu destino predileto. É aquele destino que todas as memórias com a Mariana tornam-se a minha viagem predileta até agora. Portanto, quando chegares a casa, lavas a louça. Não, mas tem a ver muito com... Eu acho que além desta relação que é além do biológico, acho que é uma viagem de crescimento enorme que nos faz encontrar. Há uma recomposição da forma de estar, da forma de pensar, e sobretudo a Mariana tem aqui uma capacidade imensa que é de me obrigar a reorganizar enquanto pensamento. Ela consegue fazer essa reorganização comigo, não para mim, não por mim, mas comigo. Isso tem sido incrível, porque tem-me trazido outros pontos de consciência também, muita consciência. Acho que eu poderia ter a consciência e não tinha como organizá-la até este encontro com a Mariana. E vão dizer, mas isso acontece desde que idade? Eu acho que desde que sempre. E este sempre é mesmo sempre. Há sempre um antes e há sempre um depois com a Mariana. E há sempre aquele destino predileto e imaginário, mas sempre com o foco. É este o destino que eu quero, é onde eu quero estar e com quem eu quero estar.
muito tempo, muitas vezes, por isso, precisamente por todo este enraizamento de consciência política, social, afetiva, consciência do que é ancestralidade para do que vem, do que está para trás e daquela, não é esperança que eu falo, mas de memória para o futuro. Ela ajuda-me a fazer uma ideia de construção de memória para um futuro. É como se ela fosse um porvir. E o que está para porvir, eu acredito que já está a ser construído e tenho uma grande expectativa, não é? Ainda que... Sem pressão, Mariana. Sem pressão. Mas a expectativa é... Pronto, que ela me pague uma máquina de lavar a louça. Só isso? Olha, pelos vistos a máquina já está garantida. Bem, eu acho que é uma pergunta para mim que tinha que fazer todo um ensaio, talvez académico, com algumas páginas. Portanto, eu costumo dar aquela piada que estivemos durante 9 meses ligadas por um cordão umbilical e depois isso cortou-se e a ligação manteve-se via Bluetooth. Portanto, ou seja, são 2 dispositivos que aqui não funcionam um sem o outro. Eu acho que o que eu posso dizer é que a minha mãe talvez seja o meu equilíbrio, a minha balança aqui também de, não gosto da palavra moderação, mas tem aqui um papel de balança em todos os sentidos e construiu muitas partes de mim. Quase 90% do meu corpo não é água, é Maria Gil. Ou seja, é uma ligação que eu acho que é uma coisa mesmo que não, é muito clichê dizer, é um amor que não se explica, mas eu acho que é mesmo uma coisa que não consigo, acho que não é traduzível. A nível de consciência também, foi dessa forma que construí. Acho que o que mais aprendi ao longo do tempo foi a escutar e ensinou-me esse dom da escuta. Até porque, pronto, eu até há um tempo não falava nada. Mas entretanto virei tagarela, aprendi, não? Portanto, escutei e agora neste... Não gosto... A minha mãe costuma dizer que eu sou uma versão melhorada. Eu não acho. Não acho que seja esse o título. É uma forma de falar, mas não acho que seja o título correto a dar. Não acho justo sequer. Não acho justo. Acho que daquilo, aliás, acho que das tuas qualidades, ou seja, eu pego nas qualidades da minha mãe e reflito-as e absorvo-as todas. É como há uma música da Beyoncé que diz, a Vigor, que diz a Beyoncé a cantar para a filha, na altura que era a única, era a Blue, e dizia que eu serei a raiz e tu serás a árvore. Eu acho que é este o caso. Ai, vocês são poesia. Como podes crer. Maria, tu estavas a falar da consciência e de como a Mariana te trouxe aqui um outro nível de consciência. De que forma? Da forma como nós encarar o mundo enquanto uma mulher e cigana. E eu digo sempre este e cigana porque a minha primeira condição é exatamente essa. Eu sou uma mulher e tenho este maravilhoso acrescento que é ser cigana, que é um acrescento cultural. Trazer a Mariana ao mundo dentro dessa birracialização da Mariana, ainda que eu não tivesse ou que eu não quisesse ter, porque é possível nós não querermos, não aceitarmos, embora não seja o desejado, mas podemos escolher não ter a consciência por diversos motivos. A Mariana veio trazer toda essa importância e toda essa atenção e todo esse foco para que eu consiga ter... Pensar para mais além. Pensar para mais além do que era já suposto eu pensar, não só pelas condicionantes, mas por todas essas somas que a minha vida acarreta, mas trazer a Mariana veio trazer mesmo esse complemento de consciência, movimento também, movimento da consciência, porque é possível. A ideia de que se tem que ter é preciso ter firmeza, mas não uma consciência estática, senão não há geração, não há
Não há mobilidade de pensamento, não há mobilidade de consciência se nós estivermos sempre nesse processo de aprendizes e, sobretudo, muito conscientes do não fatalismo. Não há um destino fatalista, há um destino que se consegue moldar também, embora não sejamos inteiramente as responsáveis pela nossa vida, mas pela consciência temos muito, muito poder de escolha e muito livre-arbítrio para poder trabalhar. E qual foi, daquilo que consegues recordar, qual foi a maior tomada de consciência quando a Mariana veio ao mundo? Ela era belíssima. Continua! Não, é aquela coisa. Já fiz 3 filhos maravilhosos. Agora veio uma menina. Eu sou mesmo boa a fazer com isto. este power. A Mariana foi mesmo um bebé extremamente belo, muito bonito. Acho que não vou dizer para não deixar mal os manos, né? Os manos são todos os gatos também. Isto aqui mas foi muito, acho que foi um momento de conecto-me com uma real vida, com uma consciência de uau, agora há mesmo outra vida, há outro espaço, e a Mariana traz toda, vem moldurada nesta beleza toda, e aí traz uma consciência, uau, isto é muito sério, porque eu tenho uma filha que é mulher, e muda muito, a maternidade não é toda igual, pois não, nem igual para todos. Eu ia fazer essa pergunta, porque tu tens 3 outros filhos, todos rapazes, e de repente vem a menina, portanto vem a energia feminina para a tua vida, e que, digo eu, corrige-me se estiver errada ou a divagar, que obriga-te se calhar a tomar consciência, uma consciência maior da tua condição como mulher. Sim. Até porque a primeira ecografia tinham dito que a Mariana era um rapaz. A sério? A sério. Oh. E foi, toda a gente feliz. Ai, que giro, parabéns, mais um rapaz. E eu... Já tenho 3. Eu ficava feliz se tivesse sido um Marianinho, mas quando volto a fazer uma outra ecografia, confirma-se a Mariana, foi realmente explosivo, não por aquela questão, eu quero muito ter uma menina, mas veio, não havia muito esse desejo, eu não, vou engravidar para ter mais uma menina, tentar engravidar para ter mais uma menina, não. E ela veio mesmo, e quando ela veio traz esse complemento maravilhoso que é, uau, ok, ela veio-me trazer, é isso mesmo, essa ligação ao meu espaço feminino, porque antes da Mariana nascer, eu tive os 3 rapazes, portanto já há uma família dentro de uma monoparentalidade que me trazia mais uma comunicação com 3 rapazes, e depois no nascimento da Mariana, dá-se aqui então este encontro, uau, ok, já não é só com este lado que eu tenho que lidar, e portanto há um encontro também com, não é que estivesse perdido porque nunca está, mas continua a ser uma excelente eletricista. Mas é maravilhoso porque encontra-se, há uma comunicação interna, e agora sim, sem querer ser clichê, há uma comunicação interna com o nosso feminino que é mesmo tão indizível. E por isso maravilhoso. Eu fiz essa pergunta também porque já dei por mim a refletir várias vezes o que teria sido a minha vida se tivesse tido uma menina. Eu sou mãe de rapaz, e o que é que isso me teria, não sei, que tomadas de consciência é que teria se tivesse tido uma menina, que era um objetivo, por exemplo. Era, mas a vida entretanto acontece e pronto, e é o que é. Paula, eu sei que estavas aí. Sim, não, estava. Primeiro, eu já partilhei convosco que adoro os olhares que vocês trocam, não é? A vossa comunicação não verbal, acho que diz muito sobre a cumplicidade que têm. E Mariana, estávamos aqui a trazer os teus irmãos, e como nasces depois já nesta família que tem aqui esta linhagem masculina, que já estava dona do seu território, tu tornaste-te a bonequinha dos teus irmãos, ou antes aquela rainha soberana, agora cheguei, isto é tudo meu, vocês vão começar a perceber como é que isto
Como é que a banda toca? É assim, os meus irmãos até agora têm no telemóvel um autocolante a dizer Marianinha for President. Portanto, eu acho que isso diz o suficiente. Muito. Mas eu acho que fui recebida com um carinho imenso. Agora não quero envergonhar o mano mais velho, mas reza a lenda que chorou, mas de alegria por saber que ia ter uma mana. E claro que faz parte perseguir os irmãos mais velhos com uma faca de manteiga na cozinha. Não é? Quem não é? Quem nunca, não é? Mas acho que sempre fui criada com um trato imenso, mas sem aquela toxicidade de eu sou machão e vou-te proteger. Acho que foi muito amor, portanto acho que se resume um pouco a isso e lá está, eu acho que já estou confortável demais na minha posição de soberania. De presidente? De presidente. Mas não sei, acho que sou ali surgi ali como... Não surgi como um disruptor. Acho que até foi ali mais como eu não conheço a linguagem da eletricidade, mas ali quase como uma tomada, assim, que liga ali, eu acho que fez sentido. E para eles também acho que fez esse sentido e também recentrou-os com outra energia. De repente já não eram eles com as suas brincadeiras de rapaz, e depois surge ali outro elemento e talvez também os tenha formado como homens mais cuidadosos nesse sentido. E a consciência que a tua mãe está aqui a partilhar, que tu trouxeste, não é? Para esta casa, e no caso para a casa da Maria, mais no território da intimidade, que consciência é essa que tu sentes que tens de diferenciadora? Eu acho que vou fazer aqui um exercício que eu costumo fazer, que é voltar a introduzir-me. Sou Mariana, sou cigana, sou afrodescendente, tenho 19 anos e sou estudante do ensino superior, em Portugal. E atualmente, esta minha simples apresentação torna-se num ato de resistência. Portanto, eu acho que eu sempre fui uma criança muito, muito pacata, muito caladinha e muito observadora. E eu acho que à medida que fui crescendo, fui-me tornando consciente desses espaços e do que esta minha introdução implica. Ou seja, ao olhar do mundo, o que é que esta minha introdução pessoal implica. E acho que é daí que vem essa consciência. Já foi numa conversa, foi na altura da formação, que eu tinha dito, ou seja, é muito chato termos que estar sempre a justificar a nossa existência. Eu não gosto desse exercício. Eu gosto sempre que penso nessa consciência e que falo das causas, gosto sempre de ter essa abordagem primeiro de introduzir uma autoestima. E eu dizia que eu acordo todos os dias, lavo os dentes, não é? Escolho a minha roupa e depois vou para o mundo, saio de casa e há momentos em que tenho que me conscientizar dessa minha existência, desta minha introdução. Ou seja, o que para mim é tão simples quanto existir em casa, quando saio de casa, o mundo torna-me consciente e obriga-me a pensar com maior complexidade esta minha existência. É uma consciência forçada, que nós sentimos muitas vezes forçada, não num mau sentido, embora venha de um lugar que não é de acolhimento, não é? Mas de alguma forma são os olhares que nos dirigem quando saímos à rua, que nos fazem refletir um bocado, às vezes aquela questão quando as pessoas vestem a roupa ao contrário. Sim. E sentem muitos olhares. Eu gosto muito de dar esta metáfora às pessoas para ver se percebem. E as pessoas, o que é que há de errado comigo? E é exatamente quando alguém recebe esse olhar da sociedade como não pertencente, isso é muito perceptível. Portanto, não é uma coisa que nos passa ao lado. Portanto, eu percebo perfeitamente isso que estás a dizer, da questão da consciência surgir a partir desses olhares que nos dirigem e que nos levam muitas das vezes a pensar, então, mas o que é que há de errado em mim? Não é? Sim, ou seja, é uma falta de reconhecimento, ligar a televisão e não me ver em pequena pessoas parecidas comigo, ir comprar uma boneca à loja de brinquedos e também não ter tido esse reconhecimento, ao chegar simplesmente à escola e as experiências das minhas colegas não serem as mesmas que as minhas. E não digo só, ou seja, como vítimas
como alvos de racismo. Não falo só nesse sentido. Existe uma linguagem que efetivamente vem do meu seio familiar e a nível cultural também, que quando saio à rua é efetivamente um fator diferenciador. E eu agrego todas essas minhas diferenças e acho que é o meu superpoder. Sem dúvida nenhuma. É também desse lugar de escutar, porque eu vejo esse lugar de escuta um lugar muito profundo para depois elaborares também o teu pensamento. Sim. Que nota-se que o teu pensamento levou tempo e é profundo. Obviamente que há aqui o acompanhares a tua mãe, vês toda a caminhada e há aqui uma inspiração, há aqui o levar-te para lugares que te levam exatamente a refletir sobre pois é verdade, deixa-me pensar um pouco mais nisto. Mas é nesse contexto também que surge a Statement Magazine? É só para desafiar a estética ou o que é que tu queres desafiar com a Statement Magazine? Bem, a Statement Magazine surgiu como um trabalho da faculdade. Ou seja, eu sempre gostei muito de estudar e para mim quando saí, digamos de passagem, de um sistema educativo profundamente perverso e fui para a faculdade e poderia explorar, quando de repente os professores diziam para eu pensar criticamente, eu fiquei muito entusiasmada e foi de uma unidade curricular que nós tínhamos que fazer um blog e um website em grupo. E eu gosto muito daquilo que é a moda desde sempre. Quando eu era mais nova dizia, já passei várias fases. Já quis ser designer gráfica, já quis ser estilista, tive a minha fase do direito. E manequim, não? Também. Tens toda a pinta. Ou seja, isso surgiu como um trabalho de faculdade, juntamente com outras duas colegas de turma. E eu pensei sendo estudante de Ciências da Comunicação e olhando para aquilo, especialmente na minha geração, do que é a esfera do digital, o TikTok, o Pinterest. Ou seja, eu reparava que tudo tinha um nome novo. Agora, todas as estéticas, se usássemos um top branco com umas calças corte, digamos que é cigarro, acho que é assim que se chama, era French Girl Aesthetic. Portanto, foi um fenómeno que eu comecei a verificar mais também. Foi aí que eu comecei a utilizar a internet por 2019. As Visco Girls, depois tinha aí todos os meses, era uma coisa nova. Depois ia às lojas e abria um post nas redes sociais e o que tinha nas lojas era o que tinha nas redes sociais. E então eu pensei, mas de onde é que vem isto? Afinal, de onde é que surgiram estas coisas todas que na verdade já existiram? Esta reinvenção ou talvez transgressão dos termos. E foi numa conversa também com uma amiga que tenho que também gosta muito dessas questões e é estudante de antropologia. Estávamos a falar da antropologia da moda e eu também pensei muito, havia uma estética específica que são as clean girls, que eu pensei nas agressões que isso causava muitas das vezes também para meninas racializadas. Ou seja, de onde é que surge isto? Porque é que numa menina branca um coque bastante liso e umas argolas douradas é clean girl e é chique, mas porque é que numa menina cigana, numa menina negra, numa menina indiana, isso já é, não é, um estilo marginal? Então comecei-me a questionar sobre estas questões e entretanto decidi fazer no blog. Ou seja, o apoio das colegas era mais na questão técnica e no blog havia os weekly statements, que eram 2 artigos por semana, que por ordem alfabética eu definia essas estéticas e depois andava ali a escavar qual é a origem, quais são as implicações quais são as problemáticas, como fazer, ou pelo menos para que as pessoas que lessem ganhassem uma maior consciência de que estas frivolidades do dia-a-dia, quais são as suas implicações. Infelizmente é um projeto que eu não consigo fazer sozinha, é muito difícil, mas eu acho que plantei uma semente. Lá está, daqui a uns aninhos talvez terei o meu estúdio, a minha revista impressa, portanto gosto de crer que sim. E eu acho que é como eu defino, é exatamente como uma ode à irreverência, àquilo que é disruptivo.
Portanto, aquilo que as pessoas talvez não encontram o problema e como veem como algo superficial e meramente estético, tem sempre aquela questão, tudo é político. Efetivamente, eu acho que e eu exploro muito a moda nesse sentido, porque realmente, ainda no outro dia falava que esta questão da ascensão da extrema-direita e este cenário todo que vivemos, eu já em 2020, na pandemia, avaliando as tendências que havia no TikTok, já conseguia prever quando as pessoas se começaram a ficar confusas com os votos das pessoas jovens nesses partidos, mas eu já tinha aquela sensação, porque analisava a partir desse olhar das tendências e da moda, e é uma área que eu gosto muito, e foi também daí que escolhi a área que quis estudar. Olha, um dos meus objetivos para os próximos tempos é contratar a Mariana para a gestão das redes sociais. Com certeza, eu acho que vamos aumentar a equipa do tal podcast. Temos. Mas olha, esta questão da estética que também nos preocupa, que nos junta, não é? Numa série de inquietações. Tu, Maria, eu lembro-me da primeira vez que te vi na televisão, há uns bons anos já, num prós e contras, em que saiu qualquer coisa como... mas não parece cigana. Ai, que giro, com o seu belo cabelo. Com esse cabelo, exatamente, foi exatamente isso. Que é algo que tu te foste habituando a ouvir ao longo da tua vida, e imagino eu também a preparar respostas. Naquele momento ali a resposta foi: eu nunca tinha abanado tanto a cabeça como naquele dia. Eu sempre falava no meu cabelo ruivo, fazia questão de... Era uma piada interna em casa, porque foi uma... Como é que naquele lugar, naquele espaço que nós temos uma expectativa, ok, vamos num lugar... Não há espaços seguros para mulheres racializadas. Nem mesmo quando estamos em espaços que supostamente nos deveriam garantir essa hombridade, não acontecem assim tanto. Essa foi a minha grande tomada de consciência sobre okay, eu sei muito bem o que é ter uma consciência sobre ser mulher e cigana, mas aí cresceu muito mais o que é ser mulher e cigana neste espaço, como a Mariana tão bem referiu há bocado, o que é ser mulher e cigana, estando neste lugar que não é um lugar de poder, mas é um lugar único e pequeno de fala para poder falar sobre tudo o que era necessário falar naquele momento. E não, eu não me consegui habituar assim tanto. Não é? É uma agressão. É porque é uma agressão. Criei mecanismos de tentar minimizar o que é para mim esse impacto, porque preciso ter essa força para não me tornar numa fraqueza, e essa fraqueza depois não produzir nada precisamente para aquelas memórias de futuro que são aquelas que nós estamos a construir, como a minha mãe, como a Mariana sempre me fez lembrar e relembrar. Nós vamos ser sempre a memória de alguém. E se somos a memória de alguém, somos possivelmente temos a responsabilidade de ser a memória para o futuro, trabalhar essa memória para o futuro. E esse dia foi mesmo aquele choque, ok, publicamente neste lugar onde estou e por quem estou a ser inquirida e a ser vista e ouvida, não, porque eu digo sempre, há quem nos ouça, mas há quem nos dê ouvidos, não é? Que é totalmente diferente. E mesmo ali naquele espaço, ai, que giro, não parece. E quem diria, eu adoro dizer a entonação, e quem diria que a Maria Gil é uma mulher com o seu cabelo ruivo, pausa, e é uma mulher cigana. Uau, taran, 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 só faltou a musiquinha de fundo, que não sei se teve. Mas o contexto é importante, porque estamos a falar de um programa cujo tema era justamente a questão do racismo, da xenofobia. Portanto, quem está a conduzir o programa tem uma obrigação acrescida de saber quem é que está a receber, de se preparar. Exatamente. E esse foi um dos momentos em que se percebeu
de uma forma muito clara que esse trabalho não é feito. Exatamente. E por isso a consciência, não só a consequência da agressão, mas depois a consciência aí começa cresce isso. Uau, este lugar não está minimamente preparado para dar ouvidos a pessoas como nós. E estávamos lá um leque, estava o Piménio Ferreira, Mamadou Umba, Cristina Roldão, quer dizer, tantas pessoas, um grande painel, e subitamente percebemos, todos perceberam, mas para mim ainda com uma surpresa maior, tendo em conta que eu nunca tinha tido esse acesso àqueles lugares e esse patamar. E repentinamente aquele lugar faz-me querer, a partir da minha perspectiva, uau, esta gente não está mesmo preparada, este lugar, estas pessoas, todo este sistema não está mesmo preparado para nos receber. E não está preparado é uma grande falta de respeito, hein? Sim, convidar as pessoas por e isso depois... por isso é que é tão agressivo, repentinamente, num espaço como aquele, que tem uma abrangência e uma comunicação e uma responsabilidade com a informação, naquele espaço gera-se este momento, que no cotidiano repete-se ad eterno, infelizmente. Né? Para alugar a casa deu-me imenso jeito, muitas vezes. Mas só para isso. Mas não deixa de ser. Isto dizendo isto de forma irónica. Claro. Ter que me moldar-me a uma clandestinidade para poder ter acesso ao que é legítimo ter, ao espaço da sociedade, ao alugar uma casa, ou andar tranquilamente numa esfera pública, num espaço comercial, num confronto, num contato com qualquer uma das instituições, e sobretudo as públicas, e não estar sujeita a ser remetida só para esse espaço da clandestinidade. Então é isso. Tu disseste dar ouvidos, utilizaste estas duas palavras, dar ouvidos. O que é dar ouvidos para ti? O que é que para ti era essencial quando diz estas duas palavras? Para mim era essencial nós nunca deixarmos ter os objetos para sermos os sujeitos das nossas narrativas. Como? Como é que conseguimos ser os sujeitos das nossas narrativas? O que é que precisamos? O que é que precisamos para conseguir ocupar esse espaço sem tanta tensão, falta de respeito? Há uma reeducação da branquitude e sobre a branquitude. Isto para todos e todas. Mesmo para racializados, termos um conhecimento do que é a branquitude, do que é a nossa racialidade, e como a branquitude se confronta com a nossa racialidade. Aliás, como cria e se recria também na nossa racialidade para ser a branquitude, uma branquitude que tem todo este processo não de avanço, mas de abuso de poder sobre as nossas vidas. Portanto, para mim, o que é necessário fazer? Isto até pode ser muito abstrato, poderá ser uma linguagem abstrata para muitas pessoas, mas para mim, neste lugar de mulher e cigana, mulher racializada, não é nada abstrato fazer esta afirmação. O que é que há para fazer? Parem de ser os eternos mediadores e sempre pseudo-aprendizes da consciência. Porquanto eles estão muito ocupados a desconstruir toda a sua consciência, a remodelar a sua consciência, continuam a ser racistas, continuam a ter práticas de anticiganismo e continuam a sujeitar muitas gerações ainda a um papel de não solução. Não é solução, mas de não reaver o nosso lugar. Porque é uma questão de reaver aquilo que é nosso também. Nós não estamos em processo de ocupação daquilo que quer que seja. Estamos no nosso lugar, que entretanto está a ser sucessivamente ocupado por outras pela branquitude. Ocupado e barrado, não é? E barrado. Pois. Eu vou utilizar aqui, pegar numa palavra, queres dizer alguma coisa? Não, sim, por isso a importância de estarmos aqui. E a reconsciência e este trabalho constante e diário de reconsciência, que é olhar para a minha filha e ter a gratidão de estar aqui com quem estamos.
E a gratidão, não é? E esta confiança. E esta felicidade de vos ter aqui, não é? É recíproca, não é? E eu pego numa palavra que tu utilizaste, Mariana, que foi perverso. Tu referiste ao sistema perverso antes de chegares à faculdade. De que perversidade é que estavas a falar? Eu costumo dizer que antes de chegarmos à universidade nós somos alunos. Quando chegamos à universidade somos estudantes. E, ou seja, para mim, um dos meus primeiros trabalhos da faculdade foi precisamente sobre o sistema de ensino em Portugal. Quero esse trabalho, quero ler esse trabalho. Em que a educadora quer ler o trabalho. Em que analisava, ou seja, para mim, eu senti que estava durante anos dentro de um sistema de ensino que estava direcionado para criar massas acríticas. A primeira vez que eu fui a primeira pessoa a aprender a ler na minha turma, e a primeira vez que abri um dicionário, das primeiras palavras que fui procurar foi a palavra cigano. Abri o dicionário e o que lá encontrei não foi nada bom. Mais tarde, 6º ano, tinha uma professora de História que no final das fichas de avaliação colocava um espaço para nós escrevermos o que é que tinha sido aquilo que mais tínhamos gostado de aprender e aquilo que menos gostávamos de aprender. E o que eu escrevi foi que não gostei de aprender sobre o comércio porque tinham lá, na parte do produtos, tinham escravos. E aquilo, na minha cabeça de 10, 11 anos, fazia-me uma extrema confusão. Mais tarde, 9º ano, antes do Covid-19, tinha um aluno extremamente racista, que fazia afirmações extremamente perigosas. Eu tive a infelicidade de o ter chamado num momento desses de calor de discussão, em que ele se dirigia a mim com uma extrema violência. Eu chamei-o de nazi. E no final no final do período eu tive um valor retirado da nota e o aluno racista não teve nenhuma repreensão, nem tentaram perceber qual foi a motivação daquela minha palavra tão pesada para utilizar naquele momento. Portanto, depois, ou seja, além de retirar este espaço de vermos, não é representados, porque representados vemos isso todos os dias, mas a efetiva representatividade das nossas histórias, sequer nos livros de história, e depois termos bloqueado o nosso acesso em determinados momentos ao desenvolvimento crítico do nosso pensamento, eu acho que isso é de uma perversidade imensa, e era especialmente a isso que me refiro. O modo em que temos uma educação muito culposa, muito acrítica, que nos ensina a decorar e não aprender. E durante muito tempo a minha grande dificuldade em fazer testes não era não saber os conteúdos, mas era como responder ao teste. Eu para estudar para os exames nacionais, eu não estudei os conteúdos, estudei como responder ao exame, porque tinha o medo de não escrever como era suposto, como era esperado, suposto escrever. Nas perguntas de interpretação de português, por exemplo, interpretar um poema, mas tem pontos de resposta. Portanto, eu acho que é extremamente castrador esse tipo de molde de ensino. Tiveste de reprimir os teus pensamentos críticos em muitos momentos. Sim. Para poder avançar no teu percurso. Exatamente, e depois é aquela coisa que também se estende até agora à altura da academia, que és demasiado reivindicativa. Estes miúdos hoje em dia, a sério, não se calam, é demasiado, porque já chego ali àquela altura em que estou prestes a dizer algo que não se quer ouvir ou que não têm capacidade de resposta. Então devolvem-nos com és muito reivindicativo, não tens papas na língua, quando cresceres vais aprender.
Quando cresceres vais aprender a ter papas na língua. Isso é de um paternalismo imenso. Paternalismo e também é quase um reverso do idadismo, sim. que é aplicado aos jovens. Eles nunca sabem. Mas, no entanto, desde o 25 de Abril, que eles vão ser o futuro do país, não é? Ou seja, retiram-lhes a capacidade a agência política. A agência política, retiram-nos da agência política para depois colocá-los numa responsabilidade com o futuro quando não se lhes está a sequer um presente. E por isso aquela conversa de nós vamos ser sempre a memória do futuro. E por isso é muito importante trabalharmos hoje, o agora, esta memória do futuro, para que eles saibam muito bem a quem recorrer. Ou ao que recorrer para dar outra pulsão de movimento, de mobilidade ao que chegará para eles. A mim faz muita confusão aquela fala de queremos deixar um país melhor para os meus filhos. Eu ouço essa frase desde que me lembro de existir. Eu sou os filhos também, já estou aqui, não é? Depois os meus filhos vêm, já têm netos e continua assim. Não se vê, nunca se perspectiva um presente também. Nunca se perspectiva a construção de um futuro a partir do presente. E eu acho que essa condescendência que existe com os jovens ou seja, na minha condição de mulher racializada também, neste espaço da academia, é terrível e continua a ser profundamente perverso. A Grada Quilomba fala disso no livro das Memórias da Plantação, naquela parte onde diz que o nosso conhecimento é sempre remetido para a subjetividade, é uma opinião, é muito emocional. E eu acho que construí essa consciência política, claro que sempre, num processo de maturação já muito cedo, e eu acho que já tinha eu gosto de escrever mais como uma lucidez, ou seja, do mundo ao meu redor. Tenho que beber Bebe água. Eu estava a pensar nos óculos, não é? Nos óculos que nós colocamos e que nos obrigam a colocar, não é? As lentes, não é? Como é que elas são calibradas? E são calibradas em função, obviamente, dos nossos pontos de partida e depois das interações que vamos vivendo. Desses embates, não é? Sim, a sujeição às várias edições. Temos que estar sempre em processo de edição constante. Sempre. Ok. Eu disse, não pode ser, tem que ser sempre a reedição de nós, temos que estar sempre, não é reinvenção, vamos reeditar-nos para nos adequarmos ainda. Eu acho que ainda ontem, muito recentemente, durante uma conversa com um amigo, ele afrontava-se muito, mas como é que nós não podemos utilizar a palavra Rome porque ninguém sabe, enquanto ninguém sabe? Amores, por favor, responsabilizem-se. Mas quem sabe o que quer dizer Rome é só um grupo ou um determinado número de pessoas, de ativistas ou de ativistas de esquerda. Amor, então escredizem-se, amores. Escredizem-se porque eu adoro esse rap, tu podes dizer mais vezes. Escredizem-se. Escredizem-se, por favor. Porque isto de ser pedagoga sem salário também é complicado. Não dá, toda hora não dá. É que não dá mesmo toda a hora. E é muito tempo a ser pedagoga sem salário. Como, por exemplo, imagina estamos num processo de uma conversa ou num lugar de fala sobre determinado assunto ou até sobre a nossa profissão e repentinamente estamos a ensinar. Amores, por favor, quem partiu o copo, que apanhe os cacos. É mesmo. É muito simples. Mesmo. Sim. É muito simples. Apanham os cacos. Inventaram racismo, amor. Sim, é uma construção social. Sim, o racismo e o anticiganismo é um projeto social. Sim, sem dúvida. Não, é por isso que às vezes, Maria, mas tens que falar em racismo. Racismo, sim, mas fazer esta questão. O anticiganismo é um projeto. Há um projeto secular do anticiganismo e que está bem impresso na história em Portugal, está muito bem impresso, mas não impresso com a nossa narrativa, tanto que os nossos filhos, quando estão na escola, têm que se editar, né? Têm que entrar na escola deixando a sua identidade para trás, porque não há nada nos livros escolares
que lhes digam, olha, vocês existem. Vocês, neste tempo, nesta data, vocês têm este processo, estavam neste lugar da história. E por isso é que esta Queria questão só dar uma nota relativamente àquela questão do conhecimento e aquilo de nos intitularem como reivindicativas e até Angry Black Woman, não é? É demasiado, é demasiado. Eu costumo responder que eu recuso-me a encarnar essas ficções políticas tóxicas. Tanto aquelas de que vêm da esquerda mansinha, de que, não, também isso é demasiado radical. Ou seja, que eu estou sempre num espaço de militância. A quantidade de vezes que acontece a estar numa sala de aula a fazer as minhas coisas, caladinha, atenta, alguém diz alguma coisa sobre ciganos ou algo assim duvidoso, racista, e a turma toda vira-se para mim à espera de uma resposta, porque eu já estou naquele lugar de eu tenho que militar, eu tenho que estar constantemente nesse ato de militante. E é muito, ou seja, é esgotante. E é por isso que eu também, às vezes, tanto nas minhas redes sociais, gosto também de fazer um pouco essa também, porque gosto, não é, da curadoria, da estética, de um ambiente leve, ou até falar de coisas que não são tão leves, com dar o meu toque talvez mais juvenil a essa questão, porque acho que isso também... Sem te retirar do espaço de consciência, que é isso que nunca chega, ok? Se tem estética não é consciente, é frívolo. Então isso é muito importante, e é muito cansativo de ser mãe, educando os nossos filhos para uma militância permanente, é sobre educá-los sobre um estado constante de vigilância, quer nosso, quer de Deus. Isso é de uma exigência violenta, é de uma violência enorme. Fazer recomendações aos nossos filhos, a escola que torna-se sempre no primeiro confronto, quer para as nossas crianças, quer para nós enquanto mães também. E eu até, se calhar sendo muito repetitiva, há um episódio que me marca muito com os gêmeos, com o Salvador, com o Vicente, não tanto com o António, tendo em conta a diferença de idade deles, mas com o Salvador e já com a Mariana no território, como nós chamamos. Esta foi a primeira parte da conversa com Maria e Mariana Gil. Podem continuar a ouvir na próxima semana. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.